Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui super feliz porque hoje eu vim explicar a semana 4 e, portanto, encerrar o plano de estudo tutorado de Geografia volume 7 para o terceiro ano do ensino médio. Sim, hoje é a última aula do PET 7. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre industrialização brasileira. Primeira informação importante: a industrialização do Brasil, assim como de outros países da América Latina, como Argentina, México, ocorreu a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, efetivamente a nossa industrialização ocorreu após 1950. Entretanto, o início do processo de industrialização já conseguia ser visto, percebido ali por volta dos anos 1920, 1930. Mas do ponto de vista efetivo, a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir dos anos 1950. Por isso que a gente diz que a industrialização do Brasil, assim como de outros países da América Latina, é chamada de tardia, porque se comparada à industrialização dos países da Europa Ocidental e dos países como Canadá, Estados Unidos e Japão, aconteceu bem depois. Se a gente for comparar com Londres, que foi a primeira capital a se industrializar, capital do Reino Unido, a gente vai perceber que essa industrialização de Londres ocorreu no século XVIII, enquanto a do Brasil ocorreu 2 séculos depois, no século XX. Outra informação muito importante é que a nossa industrialização não ocorreu de forma homogênea, ou seja, ela não ocorreu de forma nacional e de forma igualitária. Na verdade, ela ocorreu de forma muito concentrada. A primeira região a se desenvolver foi a região Sudeste e ainda hoje continua sendo a região mais industrializada do país. Uma outra informação importante: o processo de industrialização no Brasil esteve amplamente relacionado à produção do café e também aos capitais que foram derivados da venda deste café. É por isso que a região Sudeste foi a primeira a se industrializar, porque era a região Sudeste aquela que mais produzia café, com destaque para São Paulo, Rio, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. É importante ressaltar que os cafeicultores, com a crise de 1929, que foi uma crise de superprodução que atingiu primeiro os Estados Unidos e depois outros países do mundo, os cafeicultores tiveram que buscar novas alternativas produtivas, ou seja, muito do café que tinha sido colhido não foi vendido, e acabou sendo queimado porque iria estragar e tal. Então eles tiveram que buscar novas alternativas produtivas. E muitas das vezes eles tiveram a oportunidade de utilizar infraestruturas que já existiam para o escoamento do café. Foi então que esses cafeicultores começaram a buscar alternativas produtivas nas indústrias, usando o capital gerado pelo café e usando também infraestruturas que eles já tinham antes, como, por exemplo, ferrovias, como, por exemplo, portos. Então, a indústria brasileira tem muito a ver com a produção do café e ela também começa a se diversificar a partir daí. Ela era antes uma produção basicamente do setor de tecidos e do setor alimentício, mas com o passar do tempo ela foi passando por um processo de diversificação, certo? A gente pode salientar aqui uma série de fatores que contribuíram para a intensificação e também para a diversificação da indústria brasileira. Alguns que se destacam: o crescimento acelerado dos centros urbanos, ou seja, das cidades. E por que as cidades estavam crescendo de forma acelerada? Porque muitas pessoas que viviam nas áreas rurais estavam abandonando-as, buscando melhor oportunidade nas cidades. Muitas dessas pessoas perderam emprego no campo, inclusive por conta da mecanização agrícola. Isso não significa que todas essas pessoas encontraram nas cidades aquilo que elas de fato procuravam.
Além disso, o aumento do mercado consumidor e, juntamente com o aumento do mercado consumidor, a necessidade de se produzir mais e em maior quantidade bens de consumo. Além disso, um fator que ajudou a intensificar e diversificar a indústria brasileira foi a utilização de ferrovias e portos, que, como eu disse, alguns já haviam sido construídos anteriormente para o escoamento da produção do próprio café. Além disso, podemos destacar também a abundante quantidade de mão de obra estrangeira. É importante ressaltar que em 1888 houve a abolição da escravidão e, diante disso, houve muitas políticas de incentivo à imigração, políticas feitas pelo governo brasileiro na época. Essa mão de obra estrangeira, principalmente de italianos, foi atraída para o Brasil, primeiro para trabalhar na produção de café e depois acabou sendo absorvida nas indústrias. Além disso, um fator que foi determinante para o desenvolvimento industrial do Brasil foi a utilização dos capitais, ou seja, dos lucros gerados pela produção do café, e também a contribuição de pessoas estrangeiras nas fábricas, não só italianos, que foram citados anteriormente, mas também alemães e espanhóis. Além disso, temos também o papel do Estado, temos também o papel do Estado Nacional, dos governos, que realizaram vários investimentos em indústrias de base e infraestrutura. Entre estes governos, a gente tem que salientar dois em especial. Primeiro, de Getúlio Vargas, que foi importantíssimo na instalação do Parque Industrial Brasileiro, com a construção da Companhia Vale do Rio Doce, atualmente só Vale, com a abertura da Petrobras e também com a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E um outro governo que se destacou foi o governo de J.K. Juscelino Kubitschek, que foi importante após a Segunda Guerra Mundial, porque foi um governo que ajudou o país, ajudou o Brasil a incrementar o seu parque industrial. Foi um governo que facilitou a inserção de empresas de outros países aqui. Foi um governo, portanto, que abriu o mercado brasileiro às multinacionais. Ok? Existem vários pesquisadores que criam fases, que criam períodos para a industrialização brasileira. Eu já ressalto aqui para vocês, estudantes, não é essa periodização apresentada no PET não é a única possível. Depende do historiador, depende do geógrafo, depende do economista. Existem diferentes formas de se periodizar. Por que normalmente os historiadores, os geógrafos, os economistas criam períodos para estudar ou explicar a industrialização brasileira? Para facilitar para você, estudante, a compreensão do processo. Mas fique claro que não é uma única forma de se periodizar. Existem várias. A que o PET traz divide a industrialização do Brasil em 4 fases. A primeira, que vai do período colonial, vai de 1530 a 1808, que era um período onde não haviam indústrias e elas eram, inclusive, proibidas em virtude da vigência do Pacto Colonial. De 1808 a 1930, seria uma época conhecida como a época joanina, que compreende o primeiro e o segundo reinado e também a primeira república. É nesse período que surgem as primeiras fábricas, ainda fábricas de bebidas, têxteis, de alimentos. Mas nesse momento, indústria não era o nosso forte era o café, era o grande produto de exportação do Brasil. E entre 1930 e 1956 seriam as primeiras décadas da nossa Revolução Industrial. E nesse momento, o governo Vargas foi muito importante, porque ele foi o grande indutor da indústria de base do país. Como eu disse, as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas. E de 1956 até os dias atuais, é marcado
pelo início, né, com o governo do Juscelino Kubitschek, que fez uma série de estímulos para atrair multinacionais para o país, sobretudo as de automóveis, como a Volkswagen, Fiat. E, além disso, é caracterizado também o governo de JK por uma abertura da economia ao capital estrangeiro e também à globalização, ok? Para a gente poder aqui finalizar o nosso PET 7, nós temos aqui um item sobre as multinacionais no Brasil. Como eu disse para vocês, as primeiras multinacionais começaram a se instalar no nosso país no século XX, mas, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, especialmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, que atraiu principalmente fábricas de automóveis. Mas atualmente a gente tem uma série de outras organizações multinacionais de vários países, como por exemplo, nós temos filial da Samsung, que é de origem coreana, a Peugeot, que é origem francesa, a Fiat, que é origem italiana, a Nestlé, que é suíça, a Ford, Microsoft, Dell e Coca-Cola, que são de origem americana, a Siemens e a Volks, que são de origem alemã, a Nokia, que é finlandesa, a Toyota e a Sony, que são japonesas. São algumas das multinacionais instaladas no Brasil. A gente pode pensar o seguinte, o que o Brasil ganha com essas multinacionais? Foi positivo do ponto de vista da geração de empregos, mas nós temos também algo negativo, que o fato de o Brasil ter se aberto muito às multinacionais gerou no nosso país uma dependência da economia nacional ao capital estrangeiro. Então, muitas vezes a gente passou a priorizar produtos estrangeiros em detrimento dos nacionais. Por trás disso tudo, a gente tem que pensar o que essas empresas queriam no Brasil e o que elas queriam em outros países subdesenvolvidos ou emergentes. É importante ressaltar que nós vivemos num contexto capitalista, então o que uma empresa busca é a maximização do lucro. Então, como que essas empresas buscaram a maximização do lucro? Porque elas viram em países como o Brasil a possibilidade de vender para um mercado consumidor amplo. É bom lembrar que hoje nós somos mais de 210 milhões de pessoas. Elas observam também que muitos desses países garantiam a elas isenção de impostos, ou seja, elas não tinham que pagar impostos, o que reduzia custos, e se você reduz custos, você pode transformar essa redução em uma maximização de lucro. Um exemplo é a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz, ao se instalar em Juiz de Fora, ela recebeu uma isenção de 10 anos da prefeitura. Ela ficou 10 anos sem pagar qualquer tipo de imposto para a prefeitura de Juiz de Fora. E, além disso, tinha também o fato de que o Brasil tinha uma infraestrutura, tinha uma quantidade de matéria-prima e também uma mão de obra de baixo custo, uma mão de obra barata. E a gente tem que pensar o seguinte: tudo que a empresa pode fazer para reduzir custos e, consequentemente, maximizar lucros, ela fará. Afinal de contas, é o contexto de uma indústria, de um modo de produção capitalista, tá bom? Um beijo, pessoal, e fica ligadinho aqui no canal que amanhã eu vou liberar para vocês o vídeo de correção da semana 4. Tchau!